Qual é o valor de 32 menos 16 dividido por 2 vezes 4? E claro, ainda é um exercício com enunciado bastante simples. O objetivo do examinador é testar se vocês sabem a ordem de precedências, a ordem de prioridade nas operações. Em outras palavras, quem eu tenho que realizar primeiro? Será que tanto faz? Quais são os critérios matemáticos? Qual é a conduta que eu devo proceder? A resposta, antes de mais nada, como aqueles que já estão acostumados, é focar na pergunta. Nesse caso, obviamente, a pergunta é quanto vale essa expressão, e para aqueles que não sabiam, esse é o símbolo de mira, que representa o foco, que é a coisa absolutamente mais importante que tem dentro de um exercício, dentro do nosso método. Isso posto, eu gostaria de citar o que é o PEMDAS. O PEMDAS é uma palavra mnemônica para ajudar vocês a lembrar que o parênteses é prioritário, seguido dos expoentes, seguido das multiplicações e divisões vistas com a mesma força e seguidas da adição e da subtração também vistas com a mesma força. O que eu quero dizer com a mesma força, obviamente, vai ser explicado no decorrer dessa questão. Então, como eu vou proceder? Primeira coisa, existe aqui uma briga entre uma subtração e uma divisão. A subtração perde para a divisão. Isso significa que essa expressão pedida é como se tivesse esse parênteses. Não é necessário parênteses. E, portanto, se vocês adotarem dessa maneira, eu já vou falar sobre o vezes, não se preocupem. Isso, obviamente, vai dar 32 menos 8 vezes 4. E, novamente, a gente tem uma briga entre a subtração e a multiplicação, e a subtração perde para a multiplicação. A multiplicação tem que ser realizada primeiro. Então, é como se houvesse esse parênteses. Moral da história, com isso, a gente obviamente chega na resposta correta, que é 0, cravando a alternativa A. Para aqueles que já tiveram as aulas anteriores, eles já entendem o conceito de pós-mortem. Pós-mortem são discussões depois que, teoricamente, você já está na próxima questão no dia do GMAT, porque o nosso objetivo é desenvolver a visão de vocês de forma que vocês estejam, digamos, entendendo a mente do examinador. Vocês vão adquirir um grau de maturidade que está muito além de saber resolver um exercício. Isso é parte integrante do curso. Portanto, o que eu quero discutir com vocês agora é a questão da multiplicação e da divisão, porque elas têm, como eu falei, a mesma força. Nesse caso, eu gostaria de mostrar para vocês 3 potenciais contas, digamos assim. A primeira conta é aquela em que você faz primeiro a divisão, e você obtém 8 vezes 4, que é 32, e essa é uma forma correta de proceder com essa conta. Isso chega na resposta correta. Se vocês fizessem essa conta, se vocês resolvessem fazer a multiplicação primeiro, então vocês chegariam na resposta errada. Mas, puxa, você falou que a multiplicação e a divisão elas têm as mesmas forças. Isso é verdade. A dica que eu dou para vocês não incorrerem nesse erro é, havendo mesmas forças, faça primeiro quem vier primeiro. Em outras palavras, como a divisão apareceu antes, obviamente da esquerda para a direita, isso significa que vocês devem fazer a divisão primeiro. Certo. Mas por que isso é uma dica e não é uma obrigação? Por que você fala que a multiplicação e a divisão têm mesmas forças e que, em realidade, você pode fazer a operação na ordem que você quiser? A resposta é porque o que eu tenho em mente é isso daqui. Quando você vê essa conta, você pode escrever dessa maneira e você pode fazer primeiro a multiplicação, se você achasse conveniente. Academicamente falando, você pode multiplicar primeiro. O problema é que um acadêmico competente sabe que multiplicar primeiro significa fazer essa multiplicação e ao resultado, ao produto, fazer a divisão por 2. Ou seja, você fez a multiplicação primeiro. Mas, obviamente, um aluno, alguém menos experiente, pode achar que fazer a multiplicação primeiro seria fazer isso. E isso chegaria na resposta errada. Moral da história, como agora vocês vão conhecer, eu tenho uma expressão que me é muito cara. A expressão é a seguinte: ao invés de desatar nós, não tenha nós. Em outras palavras, se vocês seguirem a regra de havendo mesma força, faça primeiro quem vier primeiro, vocês não vão se deparar com uma situação de risco. E claro, quando não tiverem as mesmas forças, você tem que fazer na ordem que o PEMDAS manda.
Primeiro parênteses, depois expoentes, depois esses dois e depois esses dois. Quero discutir um pouco mais isso com vocês. Eu quero saber se menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que menos 2 ao quadrado. Eu fiz questão de ler os dois da mesma maneira para deixar ainda em suspense se a resposta é verdadeira ou falso. O primeiro, que é o lado esquerdo, não tem praticamente aluno que faça o de MET que erre. Por quê? Porque como tem o parênteses explícitos, você sabe que você precisa calcular o quadrado do oposto do 2. Portanto, multiplicando o oposto do 2 pelo oposto do 2, claro que no produto, menos com menos dá mais, e ninguém tem dúvidas que esse número dá 4. A questão é, e esse número, quanto dá? Aqui a gente tem uma briga entre a multiplicação por menos 1 e o quadrado de um certo número. Como o Pendas diz, o expoente ele bate na multiplicação. Isso significa que o lado direito é como se fosse essa conta, o oposto do quadrado do 2. Portanto, esse resultado dá menos 4. Então, todo mundo entendeu que esses dois resultados são distintos e, portanto, realmente a resposta é não. Tanto é não que a forma elegante de se ler o lado esquerdo é o quadrado do oposto de 2. E o lado direito deve ser lido como o oposto do quadrado de 2. O quadrado do oposto e o oposto do quadrado. Lendo dessa maneira, fica claro para o ouvinte qual das duas expressões que é a de seu interesse.